no nosso programa, através da Rádio Consolação e do site da Arquidiocese da Paraíba. Hoje a gente recebe nos estúdios da Rádio Consolação a doutora Valdilene Andrade. Ela é médica e também é escritora. E bateu um papo com a gente aqui. Doutora, muito obrigado pela sua participação e muito boa tarde. Boa tarde, Roberval. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Consolação. Isso aí. Vamos falar sobre os livros um pouquinho depois. Vamos bater um papo aqui. Depois a gente bate um papo também sobre os livros. Inclusive tem um que está sendo lançado no próximo dia 14 de fevereiro, viu, minha gente? Bom, doutora, de onde surgiu o interesse para falar sobre medicina e espiritualidade? Na verdade, nasceu da minha prática mesmo como médica, né, do PSF, do qual eu faço parte há 19 anos, agora está completando, em que eu observava que essa temática ajudava os pacientes, principalmente os usuários de medicação controlada e de medicação contínua, como hipertensos, diabéticos. Eu mantinha com eles um grupo que nos reuníamos toda semana na cidade de Pedras de Fogo, e nesse grupo eu tive a oportunidade de levar mensagens, então entoávamos alguns cantos que fosse comum a várias religiões, e tinha alguns depoimentos de pessoas já que relatavam que essa prática os ajudava, inclusive alguns reduziam o uso de medicação controlada. Daí começou meu interesse, e depois eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em Ciências das Religiões na UFPB e desenvolver a minha dissertação. Coisa boa. Doutora, há uma discussão no meio médico com relação a esse assunto? Sim, porque existem os que são a favor e os que são contra, né? Na ciência sempre existem esses dois viés, né? Então, existem os médicos que acham que isso dá margem ao fanatismo, aos pacientes abandonarem tratamento, e outros não, que utilizam a parte da espiritualidade como uma ferramenta auxiliar no tratamento, que é também disso que eu falo. Eu não recomendo ninguém abandonar tratamentos. O que eu recomendo é usar a fé como uma ferramenta, né, que potencializa tratamentos, que auxilia o indivíduo na resiliência do seu sofrimento, ajuda a enfrentar a situação e sabe-se, através de vários estudos, que a espiritualidade, quando ela é bem vivida, ela estimula, por exemplo, o sistema imunológico. Então, ajuda os pacientes no tratamento de AIDS, no tratamento de câncer, a sair mais rápido de internações hospitalares, a reagir melhor a tratamentos cirúrgicos, a quimioterapia. Então, sobre isso já existem vários estudos, principalmente nos Estados Unidos. Doutora, na verdade o assunto é espiritualidade, né? E não religião, que é muito essa confusão, né? Tem gente que acha que vai falar sobre religião e não sobre espiritualidade. E o mais importante é falar sobre a espiritualidade, não é isso? Isso, com certeza, porque, inclusive, os meus livros, eles não fazem distinção de religião. No meu segundo livro, que é Saúde e Oração, tem um capítulo que menciona as tradições religiosas, o que elas relacionam a sua fé com a saúde do indivíduo. Então, eu cito a religião judaica, até mesmo o candomblé, né? Então, porque cada pessoa tem uma maneira de ver o mundo. Então, assim, nos meus livros, eles não... apesar de serem editados, produzidos por uma editora católica, que é a Santuário de Aparecida, não distingue religiões. E a espiritualidade é algo que vem do indivíduo, a maneira dele se relacionar com o transcendente, né, com Deus, em algumas religiões. Mas, por exemplo, a gente sabe que o budismo é uma religião que trata mais o transcendente como a parte assim, do universo, né? Eles não têm um Deus propriamente, assim, como nós, né, que acreditamos na Trindade, né, em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É outra maneira de ver o mundo, mas toda religião tem a sua forma digamos assim, de relacionar a prática religiosa deles com a saúde, cada um em sua particularidade, né? E espiritualidade é a maneira do indivíduo se relacionar com algo mais em que ele acredita e que ele acha que é superior a ele e que, na verdade, isso faz parte mesmo da raça humana, né? A humanidade, ela sempre acreditou que existe algo superior a ela, com o qual ela procura se relacionar, né? E a saúde, ela sempre a forma de tratar a saúde, a enfermidade, ela sempre esteve desde os primórdios, né, atrelada
a essa parte do espiritual, do divino, né? O ser humano, quando ele se vê diante do desconhecido, do medo da morte, ele sempre apela para algo mais, né? Que seria Deus. Pois é, por isso que a fé influencia diretamente no tratamento, né? Com certeza. Como eu mencionei, a fé, quando ela é bem vivida, né? Ou seja, a gente não deve também entregar tudo somente nas mãos de Deus e também culpá-lo pela nossa doença. Isso seria o que chama de coping religioso negativo, uma forma negativa de se relacionar com a religião. O coping religioso positivo é aquele no qual o indivíduo, ele entrega, sim, sua vida nas mãos de Deus, mas também ele faz o tratamento, ele, justamente por essa fé, ele tem fé também no médico, né? Se relaciona melhor com o seu médico e vice-versa, porque o médico que tem, assim, uma fé religiosa e que se interessa pela religião do paciente, pela sua espiritualidade, quando ele manifesta esse interesse, ele já passa a ser visto pelo paciente como uma pessoa mais humana, que se preocupa com ele, e isso influencia positivamente no tratamento. Com certeza. Doutora, me diga uma coisa, existe um reconhecimento da OMS sobre a importância da espiritualidade no tratamento de patologias? Bom, na medida em que a gente sabe que já tem algum tempo em que a saúde, o conceito de saúde já foi reformulado já faz alguns anos. Então, seria basicamente o bem-estar biopsicossocial e espiritual. Então, a espiritualidade está incluída, sim, na preocupação da OMS, né? E voltando um pouquinho ao assunto que você me perguntou em relação a como o médico encara isso, nos meus 2 primeiros livros, que são Saúde, Oração e Medicina e Espiritualidade, eu trago capítulos particulares que enfatizam a importância do relacionamento médico-paciente. E a espiritualidade, a religiosidade do sujeito, ela, quando como é que se diz? Quando ela é devidamente tratada pelo profissional, estabelece uma ponte, né? Mais firme, mais sólida nesse relacionamento, que é tão vital para a recuperação da saúde da pessoa, né? Isso aí. Doutora, vamos falar agora sobre os livros, né? Já tocamos aqui no assunto, vamos adentrar realmente na questão dos livros. Tá vindo aí o terceiro, vamos falar primeiro sobre os dois primeiros livros, primeiro Medicina e Espiritualidade, e aí esse aqui traça um diálogo entre a ciência e fé, como todos os outros, não é? E como surgiu o livro, como aconteceu para a senhora esse livro, Medicina e Espiritualidade? Bem, como eu já mencionei, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Ciência das Religiões na UFPB, e então ele brotou como fruto da minha dissertação, em que eu trabalhei com pacientes hipertensos, e estimulei a religiosidade dessas pessoas de acordo com cada religião que eles já pertenciam, né? E aí eu fiz o estudo e fui avaliando a melhora deles, como eles respondiam ao tratamento e uma série de coisas que eu pontuei nas entrevistas. E daí surgiu esse primeiro livro. E tem um livro também que foi feito de entrevista com pacientes ali, e a senhora percebeu essa importância de colocar isso em documento? Sim, e coloquei partes desses relatos nos 2 primeiros livros, Medicina e Espiritualidade, e no seguinte, que é Saúde e Oração. Certo. O que a senhora destaca desses 2 livros de muito importante para o tema que nós estamos discutindo aqui? Bom, o tema ele é bem amplo, né? E ele é basicamente a espiritualidade e saúde, que foi a linha de pesquisa com a qual eu trabalhei, né? E serviram de inspiração para o que eu escrevo. Mas assim, eu sou meio suspeita para falar, né? Eu considero todos os 3 importantes, mas o primeiro ele é muito importante para o estudante de graduação de Ciência das Religiões, para quem pensa em fazer um mestrado até e que vai trabalhar com essa linha, né? Ele traz inclusive, muito a visão científica, muitos trabalhos científicos, né, que enfatizam a importância da prece ou da oração, da meditação, os vários tipos de meditação eu enfoco no livro, inclusive meditação budista, né, a meditação diante do Santíssimo Sacramento, e vou mostrando trabalhos científicos que demonstram a importância, né, dessas práticas. O segundo livro, ele, apesar de tratar ainda dessa temática, mas ele tem também uma parte que
enfoca muito os efeitos psicológicos, né, sobre o indivíduo. Por exemplo, estimular a fé também significa estimular o perdão, e como se sabe, também existem muitos estudos científicos mostrando que o perdão, ele favorece a saúde, né? Porque uma pessoa que guarda mágoa, rancor, ela tem mais probabilidade de ter certas doenças, como, por exemplo, o câncer, né? Então, o segundo livro fala bem dessa parte psicológica do indivíduo e também traz toda a movimentação ainda da questão saúde e religiosidade. Então, eu vou falando da reza do terço, da importância de ajudar pessoas, né, do altruísmo, porque quando o indivíduo ajuda, quando ele serve ao próximo, ele está fazendo bem a si mesmo. Então, ele se alegra e, com isso, vai favorecer a sua saúde própria. Né? Nesse segundo livro tem uma participação do padre Paulo Cordeiro, do padre Marcelo Monte, é isso mesmo? Não, vai ter essa participação é no terceiro livro. Terceiro livro. Então vamos lá, vamos falar sobre o terceiro então agora. Certo. No terceiro livro, a senhora está lançando ele no próximo dia 14 agora de fevereiro, na Fundação Casa de José Américo, aqui no Cabo Branco. O que a senhora pode destacar nesse terceiro livro, além da participação do padre Paulo Cordeiro e do padre Marcelo Monte? Eu destaco a importância desse livro para as pessoas que sofrem de depressão, que é uma doença que acomete cerca de 20% da população mundial, né? Em que a própria Organização Mundial de Saúde já afirmou no passado que seria mesmo uma epidemia no mundo. Hoje em dia sabe-se que está acometendo crianças, né? E que culmina, infelizmente, com muitos casos de suicídio, né? E então é um livro que traz desde os sintomas ao que a pessoa poderia fazer para se ajudar, como a fé serve de ferramenta no enfrentamento dessa doença, né? E então, assim, eu falo da possibilidade de cura, trago muito essa temática, a busca da felicidade pela fé. Eu consideraria, não é um livro de autoajuda de forma alguma, mas ele é uma ferramenta que melhora o conhecimento da pessoa que está acometida e bem como, assim, serve também para auxiliar na prevenção e ajudar os familiares que têm alguém que está sofrendo desse mal. Doutora, aonde encontrar os livros da senhora? Na internet, eles estão sendo vendidos em vários sites, né? Na Amazon, Americanas. A própria editora Santuário, ela tem um site próprio de vendas, né? Nas livrarias, por exemplo, as Paulinas, né, costumam vender meu livro. Então, é fácil de encontrar, principalmente na internet. Coisa boa. Então, faço o convite para o pessoal estar conosco lá no próximo dia 14 de fevereiro, do lançamento do livro A Busca da Felicidade pela Fé. O terceiro livro da senhora, são 3 livros que falam de medicina e falam de espiritualidade. O primeiro livro, Medicina e Espiritualidade. O segundo livro, Saúde e Oração. E o terceiro livro, deixa eu pegar aqui de novo o título, A Busca da Felicidade pela Fé. Faço convite às pessoas que estão nos ouvindo agora aqui na Rádio Consolação. Então, eu perguntaria a cada pessoa que está nos ouvindo, para você, caro ouvinte, o que é felicidade, né? Com certeza é a maior busca do ser humano, né? A nossa existência, ela gira em torno disso, né? Essa é a grande meta de todo ser humano. Todo mundo quer ser feliz. Então, o livro também fala um pouco sobre isso, do que é felicidade, né? Que as pessoas hoje em dia focam muito na importância do corpo, né? Do ter, da questão material, mas isso não preenche ninguém, né? Senão não teria tanta gente rica e famosa com depressão. Então, eu convido a todos a comprarem o livro, né? E também a quem puder, estiver aqui em João Pessoa no dia 14 de fevereiro, para se fazer presente conosco, né, na abertura da divulgação desses trabalhos, às 7h30 da noite, uma quinta-feira, né, um bom dia um bom programa para um dia de quinta-feira. Conversei com a doutora Valdilene Andrade, ela é médica, escritora, esteve conosco aqui para poder apresentar o seu trabalho, os seus livros e fazer um convite especial para que todos possam estar conosco no dia 14 de fevereiro, Fundação Casa de José Américo, uma quinta-feira, como ela acabou de falar, 19h30, lá no Cabo Branco. Doutora, muito obrigado pela sua participação e espero contar com a senhora outras vezes aqui no programa Arquidiocese Dia a Dia. Eu que agradeço.